São 8 horas e 43 minutos. Você já ouviu mais cedo aqui na nossa programação as novas denúncias que estão sendo trazidas a respeito de questionamentos da viabilidade, da manutenção do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, à frente da investigação que está relacionada ao Banco Master e as ligações da família do ministro com a venda, de um resort de luxo que acabou tendo a participação também de envolvidos e ligações com o Banco Master. Nós vamos falar mais sobre esse assunto, sobre a competência de foro para essa investigação, sobre questões ligadas à suspeição, impedimento, a partir de denúncias que podem envolver, como nós dissemos há pouco, o mínimo de conflito de interesse com um especialista no assunto. O advogado Ricardo Sayeg está conosco nesta manhã, conectado aqui por videoconferência para trazer algumas considerações, explicações sobre o que diz a legislação brasileira a respeito desse assunto. O que mais chama atenção, doutor Sayeg, bom dia ao senhor, do nosso ouvinte, do nosso assinante, daquele que nos acompanha diariamente aqui, é o fato do ministro estar de alguma forma envolvido, seus parentes envolvidos aí com essa investigação, ele concentrar esse poder, mesmo depois de pedidos da Polícia Federal, de recomendações do Ministério Público, para que esse caso pudesse tramitar na primeira instância, como manda a regra, aqui, quando não há o envolvimento de pessoas com foro por prerrogativa de função, e o sigilo que é implantado, o sigilo máximo, determinando a cariação, atropelando a ordem natural de uma investigação criminal. Eu gostaria das suas considerações a respeito dessas críticas que nós temos acompanhado nos bastidores do mundo jurídico. Seja bem-vindo aqui ao Jornal Gente mais uma vez. Pedro, Cláudio, Sônia, telespectadores e ouvintes, bom dia. Eu acho que existe uma grande confusão a respeito de tudo isso. Eu, particularmente, entendo que a atividade jurídica e principalmente a atividade do Poder Judiciário é uma atividade técnica. O magistrado, ele não é eleito, o magistrado é um técnico. E a politização é justamente o limite, a armadilha e o vírus que afeta o Poder Judiciário. A Suprema Corte dos Estados Unidos deixou muito claro, já há muito tempo, inclusive recentemente, aí, quando acabou com a autorização do aborto, que não deve haver politização da atividade judiciária, que é uma atividade técnica, não é? Eu penso que o magistrado ele tem que ter sensibilidade, presidindo o caso, de entender qual é a dimensão e os reflexos do próprio caso. E se isso, de alguma forma, tiver o que a gente chama tecnicamente no direito, fenômeno da conexão ou da continência, ele tem que efetivamente avocar na condição de ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu não vejo nenhum problema nisso, pelo contrário, eu vejo um dever do magistrado, no caso, o ministro Toffoli, Cláudio, de fazer isso, porque senão acontece aquele fiasco que aconteceu na Lava Jato. Foi, e no final das contas, tecnicamente, o ministro Fachin, que é um jurista de envergadura mundial, teve que aplicar uma questão técnica e desmantelou tudo, descondenou. Foi um desastre total. E aí eu vou aplicar o quê? A política ou a técnica? Se a minha atividade é técnica, a atividade técnica prevaleceu. Não vejo, sinceramente, eu não vejo dessa forma. No tocante ao sigilo, o próprio limite do Poder Judiciário de politização, da questão política, que é essa praga que não pode invadir o Judiciário em hipótese alguma, não é? Ele tem que ser preservado, porque senão fica um jogo de narrativas. E aí um confronto de narrativas e o uso político da atividade judiciária. A sensibilidade do juiz que pauta isso. E, assim, falando propriamente do ministro Toffoli,
a gente vê assim a gestão dele na presidência do Supremo Tribunal Federal, que foi uma gestão extremamente serena, livre de politização, não é? O próprio Toffoli deu vários votos na Lava Jato, votos contundentes. Eu acho que o ministro Toffoli está agindo corretamente, por quanto tecnicamente, e depende da sensibilidade dele, e ele está lá para manifestar essa sensibilidade e entender, olha, isso daqui tem conexão com algum elemento que vai gerar a nossa competência ou continência. A conexão é algum liame, a continência é um espectro mais transcendente e abrangente, mas os dois levam a competência originária do Supremo Tribunal Federal, se for o caso, para que justamente não aconteça o fiasco da Lava Jato. Doutor Saeg, muito bom dia, uma honra tê-lo aqui conosco. Bom dia. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte, quer dizer, novamente, né, sobre essa questão da contaminação política, né, no judiciário. Talvez o fiasco da Lava Jato tenha sido decorrente de uma decisão política no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É essa a denúncia que mais prospera, inclusive no seu meio. Eu queria saber o seguinte, a questão é que nesse caso específico do Banco Master, desde o primeiro momento, o ministro Dias Toffoli vem tomando decisões que são incompreensíveis muitas das vezes, né? Para o público de uma maneira geral, para lideranças e tal. Desde o começo, a cúpula, o presidente e o relator da CPMI do INSS, por exemplo, vem manifestando estranheza. O que é que o ministro está querendo esconder? Isso foi afirmado lá no início dessa confusão toda em dezembro, né? E de lá para cá, o que a gente vê é o surgimento de fatos que justificariam aquela suspeita de que o Supremo Tribunal Federal tenta esconder alguma coisa. Sobretudo quando se estabelece um sigilo máximo, que não se pode nem sequer conhecer a identidade dos advogados que atuam no caso, né? E agora, o que a gente está assistindo é a imprensa fazendo o papel que antes já foi feito, por exemplo, pela Procuradoria-Geral da República. Aliás, fariam muito melhor como titulares da PGR, a jornalista Malu Gaspar, do Globo, ou o jornalista do repórter do Estadão, que esteve ontem na casa do irmão, casa modestíssima, do irmão do ministro Toffoli, ou os jornalistas que foram lá fazer jornalismo e apuraram não, né? Ouviram lá dos funcionários do resort, que é a convicção de que o resort pertence ao ministro. Enfim, é tudo muito estranho. O que mais espanta também é a falta de explicações, doutor Saeg. O Poder Judiciário, os ministros do Supremo Tribunal Federal se sentem dispensados de oferecer explicações minimamente convincentes à opinião pública. O senhor não acha que falta isso, falta uma clareza, transparência, que é tão necessário num caso, sobretudo como esse, né, que envolve interesse público de fato? Então, querido, é exatamente isso. Não é? No tocante à atividade do Congresso Nacional, que tem as CPIs, que a eles cabe também constitucionalmente essa investigação, não é? Eu lembro, na época de 2006, exatamente naqueles idos lá, quando houve a CPI do Mensalão, enfim, do Banestado e tudo mais, das sessões reservadas da CPI. E a CPI tem essa condição de ter acesso a essa investigação e deve tomar as medidas constitucionais para que esse acesso seja garantido. Eu não ouvi nenhuma tentativa nesse sentido. Me parece que é muito jogo de cena. Não pode, não vai, mas não se faz, não se toma a medida devida, inclusive as sessões reservadas. Isso não foi cerceado. O que eu vi nos casos concretos é efetivamente da pessoa impetrar um habeas corpus no sentido de garantir o direito dela de permanecer em silêncio. E o silêncio não pode ser interpretado contra. É melhor ficar em silêncio do que mentir.
Eu acho que um dos grandes problemas da estrutura jurídica brasileira é o perjúrio. Nós não temos essa previsão do perjúrio, e a pessoa vai lá e mente descaradamente, inclusive em autodefesa, não é? O detalhe todo é que a interpretação política do direito é uma lástima. O Kelsey, não é? E o Carl Schmitt discutiram muito na Alemanha e prevaleceu a interpretação constitucional pelo Führer e virou aquela peste do nazismo. E o Hitler teve, através de uma medida constitucional, a possibilidade de se estabelecer. E, tecnicamente, isso que era destinado ao Tribunal Constitucional passou a ser uma interpretação política. Você tem toda a razão do mundo. Eu sempre te acompanhei, não é? E vejo suas colocações. E essa questão política é terrível mesmo, é terrível. Mas, tecnicamente, você vê, no caso, acho que emblemático, que tem que ensinar todo o Brasil, da Lava Jato, que foi um fiasco, o que descondenou foi uma aplicação técnica efetiva de competência. Então, o juiz, no caso concreto, que está lá entendendo todo o caso, que começa a perceber as conexões, ele, se entender que existe uma conexão, e isso aí é um instituto jurídico consagrado, ou continência, que é uma situação mais transversal, abrangente, ele tem que avocar, porque senão acontece aquele caos que aconteceu, infelizmente, no caso da Lava Jato. Às vezes, inclusive, não é? Essa questão da cunhada, do irmão, dos irmãos, em relação a esse resort, não é? Foi plantada justamente para gerar um impedimento do próprio ministro Toffoli. A gente não sabe o que de fato está por atrás disso. O fato de se instalar formalmente uma empresa num determinado endereço, se instalam empresas em caixa postal. Eu não vejo, a princípio, não é, uma grande fraude nesse sentido. Cláudio, uma vez, não é, eu recebi uma denúncia no exercício da advocacia que a empresa passou um galpão de 12 milhões de reais para o porteiro, né, lá para o vigilante. Pô, isso foi nossa, aquela confusão toda. Ele se chamava Seu Rodolfo. E eu tive a oportunidade de ter contato lá com o Seu Rodolfo e falei, Seu Rodolfo, me explica, o que está acontecendo aqui? Que negócio é esse do galpão ser seu? Não, doutor, eu fico lá no bar tomando uma pinga com os parceiros e falo, olha o meu galpão, olha o meu galpão. Falaram que o galpão era meu. O fato é que isso aí tem que ser apurado com seriedade e ser apurado realmente com a transparência devida. Mas isso não pode ser utilizado para servir a narrativa política e ficar um embate de narrativa. O problema, né, doutor? Eu vi só o problema, doutor, é que ninguém apura. São Paulo. Quê? Desculpa. O problema é que ninguém apura. Tem que ser apurado, mas ninguém apura. Quem é que vai apurar? Ele tem que apurar, exatamente. Tem que ser apurado. Agora, o ministro Toffoli, ele está lá presidindo como juiz de garantia. Hoje existe uma figura nova, que é o juiz de garantia, e o juiz de garantia faz parte de toda e qualquer apuração, justamente para que não ocorra as nulidades que dê margem ao fiasco da Lava Jato. Sinceramente, assim, eu sou muito traumatizado, assim, tecnicamente, não é? Me impactou demais o fiasco da Lava Jato, que de um momento de patrimônio moral e ético do país foi completamente desmantelado. Por quê? Porque tecnicamente não foi observado. Se o Brasil tivesse apurado a Lava Jato naquele momento, Cláudio, você acompanhou tudo. Você é uma das principais personalidades e dos agentes históricos desse país, no sentido, não é, de ter testemunho presencial e ocular de tudo que aconteceu. Tivesse sido apurado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, talvez o fiasco tivesse sido reparado, não é? Você sabe que eu fui crítico à condenação do 8 de janeiro e à condenação do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhando, não é, e apoiando o voto do ministro Fux. Mas uma coisa é verdade, aconteceu no Supremo Tribunal Federal,
aconteceu de acordo com a mais alta instância, aconteceu em colegiado e aconteceu rapidamente. E isso aí é um mérito, a gente não pode negar. A gente não pode negar. Então, o ministro Toffoli trazer, funcionar como juiz de garantia e depois de tudo apurado, selecionar e tomar determinadas medidas de salvaguarda, como, por exemplo, proteger da própria polícia, que também tem uma crise de credibilidade em torno dela. Lá na Papuda, tem muito policial preso, inclusive. E se cercar de garantias Sim. e não aceitar esse tipo de ilação, eu sinceramente, eu vejo de forma absolutamente apropriada. Até porque a família, ela é protegida constitucionalmente. É a base da sociedade que tem especial proteção do Estado. Então, você usar a família contra a família porque o irmão fez isso, principalmente porque nesse caso concreto, passa pelo primo dos irmãos. Então, o ponto de intersecção, não necessariamente com os irmãos do ministro, é o próprio ministro, pode ser o primo. A ligação lá familiar, ela é um pouco antecedente. Não me parece que isso por si só gera qualquer tipo. Então, todo mundo que aplicou lá no banco e foi lesado é um aproveitador. Não é assim que funciona. Doutor Ricardo, é isso aí. Esse que é o objetivo, né, de trazer o senhor para trazer algum tipo de explicação para nós, era justamente esse, porque soa ali um conflito de interesse, né, de você ter familiares próximos e você estar conduzindo a investigação, como também tivemos no episódio lá de 8 de janeiro, quando o ministro Alexandre de Moraes era acusado e também conduzia as investigações, acabou participando do julgamento. É isso que tem chamado a atenção da nossa audiência, por isso que a gente está em busca sempre de especialistas aí para trazer esse tipo de explicação. Creio que o senhor trouxe aí um ponto de vista para a gente nessa oportunidade a respeito dessas dúvidas todas que agora estão colocadas a partir da investigação do Banco Master e esses desdobramentos que estão relacionados. Mas agradeço o senhor aí por conta do horário, aí 9 horas já, a sua atenção. Para encerrar, claro. No caso do ministro Alexandre de Moraes, ele foi vítima antecedente. Nesse caso aqui, está sendo colocado uma situação posterior, que pode ser plantado para gerar impedimento. E se estão querendo gerar impedimento dele, é porque, de alguma forma, ele está incomodando a investigação. Ou seja, ele está realizando a atividade dele como juiz de garantias. A gente não pode deturpar a atividade jurisdicional, que me parece aqui, nesse caso, absolutamente apropriada. Doutor Ricardo Sayegh conversou com a gente, ele é advogado, criminalista e também professor de Direito, trazendo aí as suas explicações a respeito dessa situação. Obrigado pela participação aqui no Jornal Gente, até uma próxima. Pois não, querido, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Cláudio, muito obrigado, Sônia. Um abraço.